campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Abrimos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que são a coletânea de preces espíritas, no item 81, pelos obsidiados. Nós não vamos ler as preces para os obsidiados, nós temos várias aqui, né? Nós temos para o obsidiado, pelo espírito obsessor, e por aí vai. Mas nós vamos ler o que Kardec coloca antes sobre observações preliminares, sobre a obsessão, que nós sabemos que hoje é uma verdadeira epidemia mundial a obsessão. Então ele nos diz assim: a obsessão é a ação continuada que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais da vítima. A obsessão obstrui todas as faculdades mediúnicas. Em outros termos, poderemos também concluir aqui que a obsessão obstrui todos os canais de inspiração que bons espíritos poderiam se utilizar para nos amparar. Ao redor da Terra existe uma quantidade muito grande de maus espíritos devido à inferioridade moral de seus habitantes. A ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrena está exposta. A obsessão, assim como as doenças e todas as dificuldades da vida, deve ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às más influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso que se oponha uma força moral. Para nos preservarmos das doenças, fortificamos o corpo. E para nos livrarmos da obsessão, é preciso que fortifiquemos a alma. Por isso, o obsidiado tem a necessidade de trabalhar por sua própria melhoria, o que muitas vezes já basta para livrá-lo do obsessor, sem o auxílio de outras pessoas. O auxílio de terceiros torna-se indispensável quando a obsessão se transforma em subjugação, que é uma dominação profunda, em que a vítima perde a vontade própria, ou quando se transforma em possessão, em que a vítima perde o domínio total dos sentidos e das ações, passando a agir sob o comando do obsessor. Aqui não vamos nos assustar quando ele coloca, possessão, em que a vítima perde o domínio total dos sentidos e das ações, passando a agir sob o controle do obsessor. Lá no início a gente viu, não é? Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a completa perturbação do organismo. Até a completa perturbação do organismo, do corpo físico e das faculdades mentais da vítima. A obsessão é, quase sempre, o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações que ambos tiveram em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave,
Obsediado está envolvido por um fluido de baixa vibração, que neutraliza e repele a ação dos bons fluidos. É desse mau fluido que é preciso libertá-lo. Porém, o mau fluido não pode ser repelido por outro igualmente mau. É preciso expulsar o mau fluido com a ajuda de um fluido bom, que produzirá uma espécie de reação, a mesma que o médium curador utiliza para curar as doenças. Somente a ação mecânica de afastar o fluido mau não basta. É necessário agir também sobre o espírito obsessor, falando-lhe com autoridade. Essa autoridade só existe se há superioridade moral por parte daquele que fala. Vamos abrir aqui um parênteses e vamos nos lembrar daquela passagem do Evangelho em que um paizinho aflito trouxe o seu filho para que Jesus o curasse de um espírito vingador, de um mau espírito, de um demônio, segundo as palavras desse paizinho. E aí ele diz assim para Jesus: os teus auxiliares não puderam livrar o meu filho desse espírito, que ora o joga no fogo, ora o joga na água. Quer, não é, portanto, eliminar, acabar com a sua vida. E aí Jesus vai dizer que para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. E a maioria de nós não entendeu o que ele quis dizer com Jesus e oração. Aqui Jesus estava querendo falar de moral, autoridade moral, que a tem os que trabalham para se melhorar, que a tem os que praticam a verdadeira caridade, que trazem o amor como meta em seus corações. Fechando aspas e prosseguindo no texto, que é muito elucidativo, ele nos diz que quanto maior for essa superioridade moral, maior será a autoridade sobre o espírito obsessor. É por isso que Jesus tinha tanta facilidade para afastar os maus espíritos. Para assegurar a libertação do obsediado, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar às suas más intenções. É preciso fazer com que ele se arrependa e sinta o desejo de fazer o bem. Assim, com o auxílio de uma doutrinação habilidosa e visando atingir a sua recuperação moral, podemos evocar algum parente próximo pelo qual ele sinta respeito. Desse modo, teremos a dupla satisfação de libertar um encarnado e convencer um espírito imperfeito. E ele vai encerrar dizendo assim que a tarefa torna-se mais fácil quando o obsediado, ao compreender a sua situação, colabora com a sua força de vontade e com as suas preces na resolução do problema. Ocorre o contrário quando o obsediado, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se quanto às qualidades daquele que o domina e se satisfaz no erro para onde é levado pelo obsessor. Nesse caso, longe de ajudar, ele fecha a porta para toda e qualquer assistência. É o caso da fascinação, que nada mais é do que uma obsessão irresistível, uma ilusão profunda, sempre mais difícil de resolver do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir no sentido de esclarecer o espírito obsessor. E aqui seria muito bom lembrarmos o que Kardec coloca no início do capítulo, ao falar da prece, onde ele vai dizer assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Esse texto sobre obsessão, que está inserido nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos mais esclarecedores
sobre a força espiritual da qual nós estamos submetidos pelos espíritos que estão sempre nos vigiando e prontos, não é? Para tentar assumir o seu controle na nossa vida. Eles fazem isso de forma individual e muitas vezes de forma coletiva. Nós não nos damos conta. Aqui o nosso irmão Allan Kardec nos fala da obsessão por espíritos vingativos, vinganças de acordo com o que a gente possa ter feito contra eles num passado remoto, distante ou mesmo passado recente. Então o espírito nos rastreia pela nossa energia, nos encontra, mesmo que noutra vida, noutro corpo físico, ele nos encontra e vai tentar sabotar a nossa existência. Mas também nós temos a obsessão pelos espíritos que não querem o progresso espiritual, moral da nossa humanidade. Porque quando uma humanidade progride, os espíritos que a acompanham ou também se regeneram e progridem, ou eles não conseguem mais acesso a essa humanidade. Então os espíritos sempre estão de olho em todos aqueles que tentam mudar a sua existência. Quem está na zona horizontal, quem continua a sua vidinha, não é? Vai para o trabalho, come, bebe, dorme, estuda, enfim, se diverte, pura e simplesmente pensando em si ou nos seus, na sua família, tem uma vida bastante horizontal. Não pense em fazer caridade, não pense em fazer o bem, não pense em se melhorar, não faz prece. Essa pessoa, esses seres, não incomodam os espíritos contrários ao avanço, ao progresso moral da humanidade. Então eles não se importam com eles. Mas a partir do momento que nós tentamos nos melhorar, que nós tentamos nos desligar de um passado sombrio, difícil, a gente passa a incomodar. Então, eles ficam sempre à nossa espreita. E em qualquer momento, qualquer descuido nosso, em qualquer invigilância, eles tentam imiscuir os seus pensamentos nos nossos pensamentos, nas coisas minúsculas do dia a dia da vida. E se nós vamos permitindo e deixando, a gente não vai percebendo, mas é como, né, uma bolinha de neve que inicia lá no topo da montanha. E ela inicia pequenininha, mas enquanto ela vai descendo, ela vai aumentando o seu tamanho, vai crescendo, crescendo, se avolumando, e quando chega lá embaixo faz um estrago tremendo, porque ela está gigantesca. Então é dessa forma, tudo inicia numa fascinação, o espírito começa, não é, a tomar conta, aquele pensamento contrário ao bem, mas a gente dá guarida a esse pensamento, a gente deixa que ele penetre na nossa alma, e o Espírito faz com que a gente se sinta bem. O seu fluido nos envolve, e aquilo começa a ganhar força dentro de cada um de nós. E aí nós desistimos do grupo espírita, porque a gente começa a perceber das pessoas que estão lá, a gente começa a perceber defeitos, aquilo que a gente ouve numa palestra não nos diz absolutamente nada ou nos incomoda, parece que a gente está recebendo uma lição de moral por alguém que não tem moral nenhuma, então nós começamos a colocar defeitos e críticas em tudo e em todos, e nós não percebemos que é isso que esses espíritos contrários ao bem, ao progresso, querem. E aí nós saímos, voltamos àquela vida comum, vamos dizer assim, em outras palavras, medíocre. Vamos perder mais uma encarnação. E até quando nós vamos perder tempo? Nós sabemos, não é, pelos livros, pelas obras espíritas, que um dos fatos que mais faz com que a gente sofra quando acorda na espiritualidade e quando tem uma consciência lúcida é o tempo perdido em nadas, em coisas que não nos levaram a lugar
nenhum. Tempo perdido dói dentro de cada um de nós. Dói e dói muito quando chegamos a acordar no outro lado da vida. Por isso vamos pensar, vamos vigiar os nossos pensamentos. Nós sabemos também que nós podemos ser influenciados não só por espíritos, quer dizer, seres da outra faixa de vibração, da outra vida, enfim, mas também podemos sofrer influências de encarnados. Se nós não cuidarmos, alguém que tem um magnetismo muito forte pode também nos iludir, pode também nos tirar do prumo, pode também nos tirar do caminho. Nós temos inúmeros exemplos aqui na nossa história evolutiva da nossa humanidade, que a gente pode lembrar, não é? Das guerras, por exemplo, em que ditadores, em que mercenários cruéis conseguiram convencer povos inteiros de que estavam certos e que tinham que se colocar numa luta de extermínio com outros povos por nada, por pedaços de terra, por ideologias que não levam a lugar nenhum, por domínio, por vontade de dominar, de domínio, de querer mandar, de escravizar os outros povos. Então, a história da humanidade está repleta disso, de obsessão de encarnados para encarnados, mas que sempre tem por trás de si desencarnados perversos que querem disseminar as trevas, a dor, o sofrimento, o desânimo em toda a humanidade. Então, muito cuidado. Quando começarmos, não é, a olhar para dentro de nós com peninha de nós mesmos, nos sentirmos, não é, como é que vamos dizer, perseguidos por todos, ou quando começarmos a perceber que estamos nos queixando de tudo, porque está frio, porque está quente, porque a comida não presta, porque está tudo muito caro, porque o governo não presta, porque as religiões não prestam, porque isso, porque aquilo, vendo críticas contumazes em tudo, sem apresentar nada para melhorar aquilo que estamos criticando. Está na hora de parar, pensar, meu Deus do céu, com quem eu estou me permitindo conectar? Porque a luz vai ser sempre a luz, sempre. O bem sempre será o bem, jamais será trevas, jamais. Então, se eu estou percebendo que estou me deixando envolver por trevas, por pessimismo, por desânimo, por cansaço que não se justifica, está na hora de acordar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, procurar uma ajuda e nos internarmos na clínica de Jesus. A clínica de Jesus é prece. Mas nos lembrando que a forma nada vale. É o conteúdo, é aquilo que vem lá de dentro do nosso coração. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, que Jesus possa sempre nos inspirar nos caminhos. E nós sabemos que a inspiração vem do Cristo sempre que amarmos o próximo como nos amamos a nós mesmos. Sempre que nos amarmos uns aos outros como Ele nos ensinou a amar. Muito obrigado, assim seja. Passaremos agora para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos.
que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site